Boa noite, pessoal. Mais uma vez, naquele nosso velho estudo, né? Nada de recomendação, nada de call, mas eu estava devendo aqui o encerramento do vídeo, né? Do a venda do que nós fizemos em relação à opção lá de Bradesco, né? BBDC 4 e o código da opção, né? BBDC G170. Fazendo só um panorama rápido aqui, né, do ativo em questão, como eu havia comentado com vocês, que o quê? Em um ativo ele só vinha reta sem fazer nenhum tipo de correção saudável para o mercado. Não sou eu, mas como eu sempre digo para vocês, o mercado ele sempre vai procurar regiões, né, onde ele sai de um determinado preço a outro determinado preço. Nesse intervalo de tempo aqui, ele precisa fazer uma correção, pessoal. Não sou eu, mas o mercado precisa fazer uma correção saudável, né, para depois ele seguir, se ele quiser fazer novas altas ou depois de determinado ponto, né, de correção, se caso não ultrapasse, né, que nós temos áreas anteriores, ele retornar, né, perdendo seus suportes e vir para baixo. E se tratando aqui de Bradesco, eu havia comentado para vocês, pessoal, preste atenção, né, quando eu havia efetuado a venda da opção, porque eu tenho o ativo em carteira, no caso eu tenho a ação da Bradesco em carteira, eu falei, pessoal, se atentem, porque Bradesco saiu de uma região de preço, digamos, aqui dos 11,6 e alcançou aqui os 16,65 sem fazer nenhum tipo de correção, né, nesse meio do caminho, né? Falei, pessoal, isso aqui está muito estranho e ele precisa fazer uma correção. E eu havia comentado com vocês os seguintes pontos, que era, nós temos aqui todo esse processo, né, toda essa forte compra sem nenhum tipo de correção saudável, né? Eu ainda comentei, pessoal, se atentem, porque aqui acima nós temos uma média, tá? Essa linha aqui é uma média. E nós temos também preços anteriores, né? Que servem para nós como que resistência. Então, o que é que eu falei para o pessoal, né, no grupo que me acompanha, que é o quê? Preste atenção, porque de acordo com a movimentação do Bradesco, ele precisa fazer uma correção. E foi o que eu fiz. Eu fiz uma venda de call, né? É claro que hoje é dia 20, então o contrato ele não vai aparecer aqui, mas quem me acompanha, quem quiser ver, vocês podem buscar lá nos vídeos anteriores que o vencimento era para o dia 18 do 7, que já venceu, então não aparece mais aqui. Inclusive foi na sexta-feira, certo? Então o que é que nós fizemos? Eu vou tornar a pegar aquela nossa planilhinha, né? Aquela nossa planilha que eu fiz esse mesclado aqui para tentar fazer um estudo mais didático para vocês, para explicar passo a passo. E foi o quê? Vamos recapitular aqui, né? O que nós fizemos nossa estratégia, né? Dia 29 do 5, certo? Tem aqui o horário tudo certinho, eu fiz a venda da opção de Bradesco, conforme o comentado, reforçando, eu tenho as ações da Bradesco em carteira, então eu efetuo a mesma quantidade, né, daquilo que eu possuo em carteira. Eu jamais indico, pessoal, vocês fazerem o seguinte, se eu tenho 100, vender aqui no caso 200, 300, certo? Você está ultrapassando o limite e você está fazendo uma venda a descoberta. Então, o interessante é você efetuar apenas aquilo que você tem em carteira, beleza? Eu recebi o que? 0,71, né? Vezes a quantidade, dá o que? R$ 71. Então, eu efetuei uma venda, né? Totalmente executada. Isso aqui é real, pessoal. Eu tenho mostrado para vocês aqui na prática, entendeu? Não só falar, mas fazendo na prática. Então, tudo aqui. Eu comentei também, pessoal, minha ordem já está aqui, ó. A mesma quantidade, no mesmo dia que eu efetuei uma ordem AVAC, que é o quê? Válida até cancelar. A mesma quantidade e querendo comprar o quê? A 10 centavos. Beleza? Por quê? A ideia é sempre tentar vender mais caro e comprar o mais barato possível. Então aqui, ó, compra estava registrada. Então, até o vencimento, que no caso seria até o dia 18 do 7, eu estaria acompanhando toda essa movimentação para poder fazer o encerramento dela. Ou seja, se eu recebi 0,71, eu queria tentar carregar ali o máximo possível, que era o quê? A 0,10. Beleza? E estava aqui, ó. Eu ia dia 4 do 7. Falei, pessoal, minha ordem está aqui ainda. Está vendo? 4 do 7, minha ordem está aqui ainda. Na mesma opção, né? Tudo registrado, tudo bonitinho, ordem que ele compra. Eu querendo comprar nesse preço. Mas quando vai se aproximando, pessoal, do período do vencimento do contrato, né, porque opções são contratos, o que, é que eu comentei com vocês? No dia lá, eu não lembro exatamente qual foi o dia, né, mas acho que foi uma semana antes, eu falei, pessoal, se atentem, porque olhando o book da opção,
né? Aqui, ó, o book da opção, nós temos as ordens aqui de compra, nós temos as ordens de venda. E o que é que eu falei para o pessoal ficar em alerta? Que era o quê? A ordem de compra está indo até 0,19, ou seja, meu preço, que no caso eu estava querendo levar até 0,10, né? Até 0,10 para poder encerrar essa compra, de acordo com o fluxo, né? Que é o book do mercado, estava me indicando o quê? Que até 0,19, né? Havia pessoas querendo comprar. E se vocês perceberem, pessoal, isso aqui é um ponto interessante, é o quê? Se vocês observarem lá em cima, a 0,21, né, havia 14 mil querendo comprar. E vocês começam a perceber que o fluxo de compra vai caindo. E quando chega aqui nessa região, nós temos o quê? Nós temos 100, nós temos 500, nós temos 1.000, 2.700, 1.400 até essa região. Então não é porque minha ordem de compra eu joguei aqui a 0,10 que ela vai ultrapassar todo este pessoal, né? Porque até aqui estava indo até 0,19. Então minha ordem estava abaixo do book de compra. E o que, é que eu falei? Pessoal, vamos fazer o seguinte: caso o movimento não aconteça ao nosso favor, nós vamos encerrar dentro, né, do fluxo aqui. E eu já falei para o pessoal, presta atenção, eu mandei lá no grupo, né, que nós temos o quê? Nós temos aqui o ativo, né, Bradesco, bem aqui em cima, eu mandei justamente os dois gráficos aqui do ativo, para nós fazermos a correlação, e nós temos aqui o da opção. E eu falei, pessoal, se atente, porque se Bradesco, né, perder esta zona de suporte, a opção ela acompanha, entendeu? Ela estava lateral, se vocês perceberem aqui, certo? Estava lateral, de acordo com o mesmo processo aqui de Bradesco. Mas se o ativo em questão, que é o Bradesco, né, ele perde essa zona de suporte, é claro que ele vai buscar o preço mais abaixo, que seria aqui a zona dos 15,50. E se a opção ela acompanha a ação, Bradesco perdendo toda essa região, é claro que a opção em si ela iria acompanhar, e foi o que estava acontecendo. Bradesco estava perdendo esta zona de preço, né? Essa zona aqui dos 15,98. E se vocês perceberem, a opção do Bradesco já havia perdido, né, seu preço ali de suporte, teoricamente, 0,50, e já estava custando 0,26, ou seja, já estava praticamente aqui, ó, dentro do fluxo, beleza? E conforme eu sempre digo e mostro para vocês tudo que eu venho feito, está aqui, ó, a minha ordem de compra, tá vendo aqui? Histórico de ordens, eu sempre mostro para vocês. No dia 15 do 7, a mesma quantidade aqui, ó, 100, beleza? Eu encerrei a 0,17 comprando aqui, ó, pessoal, fechada na íntegra. Isso aqui é real, pessoal. Isso aqui é real, beleza? Fechada na íntegra, a 0,17, ou seja, eu saí aqui até um pouco depois do preço, né? Eu fiquei acompanhando e eu saí até um pouco depois, ou seja, aqui até era 0,19, então minha ordem, que não era mais a 0,10, eu subi, né? 2 centavos aqui, 2 centavos no caso é comparado a essa aqui, beleza? Esse aqui do fluxo. Então eu joguei a 0,17, passei no dentro do miolo aqui praticamente, porque aqui embaixo tem mais algumas ordens, só que o fluxo estava aqui de 0,19 até 0,20, 0,21. E eu fiz uma tabelinha justamente mostrando para vocês aqui qual foi o nosso lucro, né, em si. Ou seja, da nossa venda aqui, né, já coloquei aqui até uma questão baseada em corretagem, se fosse o caso, de algumas corretoras, beleza? Mas não é exatamente, pessoal. Cada corretora tem uma taxa de corretagem quando você vende e quando você compra. Mas eu fiz baseado aqui no lucro, certo? Então, assim, eu havia recebido 0,71, mas digamos que teve uma taxa da corretagem e foi para 0,67, ou seja, vezes a quantidade que eu havia vendido, eu recebi aqui líquido na minha conta, 67, beleza? E quando eu encerrei na parte da compra, né, eu tive que comprar, eu encerrei 0,21, porque no caso é os 0,17 mais a taxa de corretagem, beleza, pessoal? Então é 0,21, o mesmo processo aqui, certo? 100 aqui que dá 21. Eu vou só tirar essa aqui para ficar um pouco mais limpo para explicar para vocês, beleza? Então, toda essa parte aqui de venda e toda essa parte aqui de compra. Então, o nosso lucro líquido nessa operação, pessoal,
Se tratando em valor financeiro, foi o quê? R$ 46. Nossa, interessante. E o quê? 47 dias. E para quem gosta de valores em si, qual foi o nosso resultado em porcentagem? Aqui, ó, 0,69% em o quê? 47 dias. E eu tenho mostrado para vocês todo o processo, ou seja, na data que, dia 29/5, que foi a data que eu efetuei, no caso a minha venda, né? Na data 15/7, que foi a data que eu encerrei, né? Eu havia vendido, então eu fiz o quê? Eu comprei. Então, 47 dias. Qual foi o meu lucro aqui total? Ou seja, R$ 46, certo? Eu extraí do mercado. E se tratando em porcentagem, 69%. Você pode pensar assim, isso é pouco ou isso é muito? O que eu sempre digo ao pessoal, a gente tenta, pessoal, ou equiparar com uma renda fixa ou com a taxa Selic, que inclusive a taxa Selic está em hoje na faixa dos seus 15% ao ano, né? Então, nós estamos muito bem, por sinal, se fosse o caso, não é isso? Ou seja, fizemos 69% em 47 dias. Isso aqui é o ano. Então, se nós mantivermos, né, uma consistência nesse processo, porque eu continuo com ativo e carteira do Bradesco, recebendo seus dividendos mensais, e vamos supor, né, que a cada 2 ou 3 meses eu consiga manter essa consistência de fazer o quê? Extrair uma base de valor financeiro, não exatamente R$ 46 todos os meses, e uma taxa de porcentagem disso aqui, pessoal, entendeu? E eu continuo com o ativo e carteira do mesmo processo, ultrapassando, é até engraçado, batendo, no caso, a taxa Selic com risco calculado, ou a renda fixa, quer que seja, em o quê? 47 dias, beleza? Eu espero que isso aqui tenha ficado claro. No caso, essa operação já foi encerrada, não tem mais nenhuma aberta. Então, quando surgir outra, eu estarei aqui novamente explicando, colocando minha pele em risco, meus ativos em risco, porque na venda de call, o meu risco é entregar o ativo. Ele bateu no strike, eu tenho que entregar o ativo. Mas nesse caso, onde nós fizemos uma venda de call consciente, com risco calculado, eu obtive lucro mais uma vez. Ou seja, tive lucro em uma operação anterior, que foi com a Ambev, já mostrei para vocês, e agora com a de Bradesco, beleza? Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que eu não deixei claro, pessoal, comenta. Beleza? Manda para mim que eu estarei grato em responder a cada um de vocês. Até mais e tchau, tchau.